Pronto, estamos gravando agora. E então a gente dando continuidade aqui, né, na leitura do Caibalho, no capítulo 3. Esse é o primeiro capítulo dos próximos 5, onde a gente vai falar somente dar uma atenção maior para a primeira lei, que é a lei do mentalismo, tá? O livro, depois desses próximos 5 capítulos, é porque assim, a lei do mentalismo ela engloba muita coisa, né? Quando a gente fala sobre transmutação mental, a gente está falando da criação de toda a nossa realidade. Então ele aborda isso, ele viu a necessidade de abordar com mais afinco essa primeira lei por 5 capítulos. Aí depois disso ele segue de novo com cada lei em cada capítulo, até Uhum. as discussões finais e aí o fim da obra, tá? Mas hoje a gente vai dar Ok. início ao entendimento da transmutação mental, tá? E é muito interessante esse capítulo. Assim, esse é só o capítulo introdutório. Hoje vai ser mais rápido do que os outros dias. Ele é o capítulo introdutório desses próximos 5 capítulos. E nesse capítulo aqui, é, a gente vai poder discutir sobre o que se fala muito hoje, de que você é o dono da sua realidade, de que você é capaz de criar o que você quer criar. Se você quiser criar US$ 1 milhão, você consegue. Acredite no poder da sua mente, crie a realidade que você quer, crie a realidade dos seus sonhos, utilize o poder da mente para o seu próprio benefício. Então a gente vai discutir para entender, será que as leis herméticas estão sendo utilizadas da forma correta, né? Então a gente vai poder refletir Uhum. sobre isso, tá? Sim. Então eu posso começar a leitura aqui? Alguém? Pode, à Ok? vontade, Beto. Então vamos lá, o capítulo 3, a transmutação mental. Uhum. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Então aqui ele já fala que é possível sim a gente transmutar, tá? Transmutar os graus das emoções que a gente sente, né? As condições que a gente está, o polo que a gente está dessa polaridade é possível. Mas ele define isso como uma arte, tá? É uma Uhum. arte, é uma capacidade que vai além do que a gente consegue entender. É uma arte mesmo. Seguindo. Então, como dissemos, os hermetistas foram os antigos alquimistas, os primeiros astrólogos e os primeiros psicólogos. Foi Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a astronomia moderna. Da alquimia nasceu a química moderna. Da psicologia mística nasceu a psicologia moderna das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. Os registros gravados nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A própria construção das pirâmides mostra a relação entre a concepção e o estudo da ciência astronômica. Tampouco eles ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles estavam familiarizados com as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente comprovadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, em particular as que se referem à constituição da matéria. Lembrando que esse livro foi escrito em 1908. Então, lá Uhum. em 1908, já estava é, começando, começando a se entender melhor sobre a constituição da matéria dos elementos químicos, né? Então, Uhum. aqui ele já conseguia ver que aquele conhecimento sobre a composição das coisas fazia sentido com os escritos antigos do Egito.
Uhum. né? E hoje a gente já está vendo uma outra situação, onde a gente vê que as questões da atômica, esse pensamento quântico, Uhum. ele faz mais sentido, né? A ciência já está vendo que existe sim um embasamento quântico, mas todo esse conhecimento ele já era presente já no Antigo Egito há milênios, 6, 7 mil anos atrás. Uhum. Também não devemos pensar que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas da psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, sobretudo nos ramos que as escolas modernas ignoram, mas que, não obstante, vem sendo conhecidos sob a denominação de ciência psíquica, e que tem deixado perplexos os psicólogos atuais, levando-os a admitir com relutância que, afinal, pode haver algo verdadeiro neles. Uhum. Então, assim, a química, ele destaca a química, a astronomia, né, que antigamente era astrologia, e a Uhum. psicologia. Todos já eram áreas do conhecimento que foram embasadas, foram fundadas pelos estudos de Hermes Trismegisto há muitos anos Uhum. atrás, na modalidade de alquimia, né? Na verdade, a alquimia só teve esse nome mais para frente um pouco. Mas Uhum. assim, a, 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 a- a- o intuito de estudar os elementos alquímicos, o intuito de estudar os astros de forma transcendente, né? E estudar a natureza humana. Isso foi a base para a nossa ciência moderna. Se não houvesse essa forma, esse intuito, Uhum. essa vontade de entender, provavelmente não existiria a química de hoje. Então, quando a gente olha para a química, olha para os astros, para a física, não é loucura a gente perceber, a gente deduzir que isso veio do místico, Uhum. né? Então tem um embasamento místico onde, por meio, isso foi passando com anos e anos, anos e anos em que se criou-se a ciência, a epistemologia, né? Onde você quer entender a, o- a- quer entender como as coisas funcionam num nível mais material, né? E aí que veio a ciência tentar entender as moléculas, a capacidade das coisas e tal, a composição das coisas, mas veio quando já era utilizado a química há muito tempo, né? Quando se utilizavam plantas medicinais, né, para fazer cura, que antes era considerado bruxaria, né? Uhum. É maravilhoso isso. Então tudo é mágica. Se a gente for olhar por esse lado, tudo é mágica. O que a gente considera que não é mágica, porque é cético demais, pode não ser. Pode ser, na verdade, só um desdobramento Uhum. de algo que um dia foi magia. É, é muito interessante. Tô me arrupiando todo, Beto. É muito bonito isso. E posso comentar um pouquinho? Claro, Não vou me estender fica à muito, não. vontade. Não, Isso, pode se estender se quiser. Fica à isso vontade. tudo, sinceramente, eu tô me arrupiando bastante. Meu corpo tá reverberando muita energia aqui agora, porque me remete a muitas coisas. E, e hoje eu entendo, sabe, observando isso, tudo está conectado. E olha só que interessante. Apesar de tudo estar conectado, olha só que bonito que foi falado, né? Que os antigos, eles acompanharam os avanços modernos, apesar de eles terem bases através das quais vieram um novo campo, né? Que brotou, você vê, né? Química da alquimia, astronomia da astrologia, não é? Psicologia moderna da mística. E que essa separação que foi feita, foi percebido que era mais dos modernos para os antigos, devido a eles então acessaram além, mas não agregaram, abandonaram as raízes, enquanto as raízes,
né, primordiais, tiveram esse olhar aberto para ver o que era o novo e integrar, sem brigar com esse Exato. novo que vinha. Isso é muito interessante porque Exatamente. Perfeito, perfeito quando, colocado. porque Muito bem isso, colocado. sim, e se mexe muito com as minhas moléculas, porque queira quer não, meu processo de abrir o olho, né, para essas verdades, veio através de uma pessoa, né, que eu vou citar aqui, quem quiser pesquisa, né, mas eu faço a leitura dela, que é a Cristina Cairo, porque ela traz uma linguagem científica. Ela é muito científica e, ao mesmo tempo, muito esotérica e muito espiritualista. E sempre na linguagem dela, ela uniu muito a espiritualidade mística, esse lado mais do estudo, conhecimento milenar antigo, mas ao mesmo tempo sempre aberta e acompanhando e agregando e linkando tudo que é de moderno, de estudo de metafísica, de física quântica, de camadas dimensionais paralelas, e ela cursou a psicologia, estudou Rosa Cruz, estudou PNL, estudou várias coisas, psicanálise, e ela tem a capacidade de unir tudo isso, e eu falei, gente, que bonito, porque ela consegue linkar, falar com os dois mundos, com as pessoas mais convencionais e do ego, e até muitas vezes eu vi ela em dor devido a ela querer que as pessoas unam o conhecimento. Eu percebo isso dela, uma pessoa que ela é do conhecimento e gosta de estar, ser livre. E aí dentro disso, eu consegui despertar uma boa parte através desse olhar dela, do Murilo que fazia psicologia, mas que foi entendendo, até pela linguagem dela, como ela falou, muitos conhecimentos foram deixados de lado pelas escolas modernas de psicologia e até da astrologia mesmo, né? Que tem a moderna e a clássica. Então, assim, como que com isso tudo, o conhecimento ele foi ficando fragmentado e a gente foi ficando com pedaços e com partes. E aí, por conta disso, é, a gente vive essa vida, mas sempre despertando para partes, sempre como se tivesse que catar um quebra-cabeça, buscar em vários ambientes Sim. diferentes para poder juntar e entender. Talvez por como o conhecimento ficou fragmentado, coube a nós olhar, falar, por que que eu não ouvia disso antes? Por que que aqui na faculdade não fala disso? Por que que aqui eles desvalidam um conhecimento ou outro? Então a Por gente que que acaba, só hoje os médicos sabem que o nosso é, estado mental, nosso estado uhum, emocional afeta tanto as nossas doenças? Isso é moderno, isso, faz pouco tempo que começam, que estão falando disso, né? exatamente. E E assim, quem pode falar? não, porque assim, o próprio símbolo do Caibalion, que é aquele bastão com as cobras, Uhum. é utilizado Uhum. pela medicina. Medicina. Eu Aham. tô, eu tô passando por uma situação interessante, gente, porque eu tô começando a querer fazer jejum. E aí eu entrei num projeto, já que vocês tocaram nessa ação de médico, né? Eu entrei num projeto para receber auxílio, né? Só que nesse grupo, o terapeuta, né? Ele tá fazendo nutrição, se eu não me engano, e deve estar fazendo algum outro curso. Ele veio falar comigo que assim, era realmente muito indicado que eu voltasse a comer carne. Aí eu disse, cara, mas eu já não como carne há 6, 7 meses e assim, não alterou em nada. Aí ele disse, não, mas você tá dizendo que você tá com ansiedade e tal, não sei o quê. Eu disse, não, vai, a minha ansiedade não tem nada a ver com o que eu como. Tudo que reflete no nosso corpo é emocional, é mental, né? E aí ele ficou naquela, e aí até hoje ele não marcou o atendimento comigo, porque É, ele provavelmente ele foi procurar algo sobre o tema, né? Sim. e sim, e esse é um exemplo. Outro exemplo também, eu tenho uma amiga que é nutricionista que ela acha um horror. Eu também faço jejum há 6 anos. Pronto, eu Inclusive tô querendo já começar. tem 6 anos que eu como às vezes ou uma ou duas refeições por dia Massa. só. E inclusive tem um vídeo lá no Sementes Quânticas onde a gente fala sobre alimentação vegetariana, em que a gente fala sobre jejum, a gente fala sobre a questão do respeito, enfim, a gente tem que respeitar até Uhum. aqueles que comem, assim, aqueles que comem carne É. também. Esse é um passo da gente entender o veganismo. Mas falando sobre isso, a minha amiga que é nutricionista, ela acha isso um absurdo que eu faça Uhum. jejum. Só que se a gente for olhar as Uhum. escrituras, o jejum é até algo bíblico, né? É praticado há anos e anos e Pois anos. é. Só que é Uhum. aquela coisa, a ciência moderna em várias áreas, ela
ela escolhe não olhar. Ela escolhe não Isso. olhar. Ela entra naquela crista de crina de cavalo de uma forma onde você não consegue entender as outras formas. Você não aceita aquilo, porque aquilo não é amplamente aceito naquele ambiente, naquele grupo de pessoas. E nós sabemos que não é assim. Cada pessoa ela tem uma alimentação diferente. Isso é um exemplo da nutrição, né? E como diz aqui também no livro, da ciência psíquica, você vai falar com um psicólogo, você falar sobre entrar na questão hoje já existe a psicologia transpessoal, que é apenas um pedacinho da psicologia de modo geral, né? Uhum. Mas assim, você falar para um psicólogo sobre é, metafísica, sobre terapias holísticas, reiki, é, a grande maioria dos psicólogos vão dizer assim: Isso a gente não acredita, isso não faz Ou se parte." você compartilhar suas experiências de sensibilidade ou de percepção extrasensorial, vão encaixar muito provavelmente Como em esquizofrênico. alterações de percepção, de funções psíquicas, né, e te enquadrar dentro de um transtorno, né, psiquiátrico, talvez. E é interessante isso que o Bato falou, tudo isso. Então, essa fragmentação do conhecimento acaba que é a população, a humanidade como um todo que perde, por causa, né, de debates de qual que é o certo, sendo que tudo se agrega, né? Então, só concluindo, para poder entregar para vocês para continuar, foi o que eu achei muito bonito, porque, por exemplo, essa questão que você falou, né, Beto, assim que eu terminei, da questão da... E o Edu também, da questão da saúde da gente, que não é só o que entra, mas também é o que sai da gente também, pensamentos, sentimentos, e ela, no trabalho até da Cristina Caro também, ela visita o Egito uma vez por ano. Ela tem esse hábito. E boa parte do conhecimento dela, além da Seishonoye, que ela aprendeu, né, pela medicina oriental, que os padrões de comportamento e sentimento reverberam no corpo, criando saúde ou doença, e que coaduna também até com a questão das pirâmides, que ela, nas excursões que ela faz, né? Tem o livro também, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, que eu tenho também, tem foto dela no Egito, e ela vai uma vez por ano, faz uma excursão, e ela fala, se pesquisar por aí, né, no YouTube, que tem ela, que lá nas pirâmides de Colombo e outras, tem o desenho perfeitinho, dos corpos, né, e do sistema, do fígado, e a correlação emocional dos padrões das emoções com cada órgão. Entende? Tem nas pirâmides Sim, e coisas escritas, tipo assim, nós viemos das estrelas, coisas que até não divulgam bastante, até pela cultura lá, a questão religiosa que é forte hoje no Egito, é porque teria que mudar coisas que foram relatadas ou escrituras, verdades que acabam sendo ocultas, não é? Mas que aquele povo tinha um grande saber que ficou reservado para alguns grupos, escolas de magia e mistério e grupos, né, ocultistas, mas que, de fato, a, ela... O que eu ia falar agora? Me escapuliu? acabou sendo esquecido, acabou, ou então acabou ficando mesmo nesses grupos, né? Ficando, sim. Porque aconteceu a segregação durante a Uhum, história. Não sei se tem a ver com isso que você ia falar. sim. Também. Porque assim, na Idade Média, depois a gente vai falar até mais sobre isso, na Idade Média houve a Inquisição, né? Uhum, Então foi um período em que, assim, até na Renascença, houve um período em que você ter para fazer a prática desse conhecimento uhum, místico era uhum, considerado bruxaria. Mas a uhum, gente sabe que existia uma agenda por trás disso, uhum, né? Da igreja na época, uhum, para não dar controle às pessoas, porque era mais fácil você manter a população dentro de um aprisionamento mental, de que não, a gente precisa rezar, ou então a gente precisa seguir essa vida dessa forma para que a gente tenha uma vida mais saudável, sendo que você tomar para si essa capacidade de se curar uhum, por meio de outras coisas era um pecado. Era um pecado, uhum, você não podia, né? E aí aconteceu ao longo da história a segregação que reverbera até hoje, a modernidade, né?
Uhum. E assim, o que tu falou sobre a Cristina Cairo, é Cairo, né? Cairo, aham. Sobre ela ficar chateada porque não há união, né? Uhum. É, é isso mesmo. Mas é por isso mesmo que no Caibalion é falado assim, que a pessoa com conhecimento hermetista, ela simplesmente observa. O que ela pode fazer é observar, porque vai ter gente que não tá capacitada de entender isso. Como o nutricionista lá que o Eduardo conversou, que você Uhum. deveria comer carne porque as moléculas, porque a proteína da carne, porque a gente estuda isso. Tá, mas e o impacto emocional disso? Se você fez uma decisão de não comer carne, isso não vai te fazer bem mentalmente, né? E o impacto disso? Não, porque a nossa mente ela não é tão Não, importante. O que é importante e são as outra, substâncias, a proteína que a gente coloca. Bem, é, eu hoje eu consigo dizer que eu discordo disso. E com e base. outra, viu, Não Beto? é a base que ele gostaria, mas é a base que faz sentido pra É. mim, entendeu? E outra, eu não sei como ele não viu ainda, Beto, que já tem muitos fisiculturistas campeões que os caras não comem carne, pô. Já tem Veganos. muitos, Eu vi um muitos vídeo de atletas. atletas de alta performance veganos já, É. Uhum. entendeu? Alguns eles melhoraram a marca deles, pô, porque mas assim, eu acredito que não foi só a alimentação, eu acredito que realmente eles tiveram uma evolução no É, mas todo, assim, o né? fato de ser a alimentação também já Uhum. quebra esse paradigma de que assim, ei, você tem que comer carne. Se você não comer carne, você não vai ter um nível de alta performance. Isso não é verdade. Aí depois, Uhum. aí a gente olha no o Caibalion. Porra, é verdade. É verdade mesmo isso, entendeu? De que é, a gente não tem que manter esse olhar dessa forma. A gente tem que respeitar o que o nosso corpo diz, né? Então é tudo um equilíbrio. Mas vamos seguir, Sim. tá? Então, seguindo, a verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, isso é, a psicologia em sua fase de ação mental, os antigos tinham um conhecimento da astronomia transcendental, da Uhum. química transcendental, chamado alquimia, da psicologia transcendental, chamada psicologia mística. Possuíam tanto conhecimento interno como conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava aquele conhecido sob o nome de transmutação mental, que constitui o tema material dessa lição. Então aí, mais uma vez, ele diz que o conhecimento externo ele é possuído pelos cientistas modernos, mas e o Uhum. conhecimento interno não. E eu, como uma pessoa que já passei por um programa de mestrado, entendo mais ou menos como funciona a academia por dentro, eu não consigo não ver uma correspondência aí. Porque Uhum. é, os professores, os PhDs, não se importam com o que você sente, e sim com que se você está referenciando outras pessoas. Ah, ele referencia esse cara, então esse trabalho é bom. Então, assim, meio que o aluno fica em último plano ali. Ele precisa referenciar, precisa ter bibliografia. Quanto mais densa, quanto mais extensa é a bibliografia do teu projeto, mais, mais com credibilidade ele está. E esse foi um dos motivos no qual me deixou muito chateado, assim, sabe, a academia. Não dá E liberdade pra gente pensar muito, né? Tudo de tem que ser sentir, apoiado né? numa teoria e nem sentir. É, Uhum. E nem pra questionar algo, né? E questionar algo. Tem que seguir uma cartilha dentro do que já é. Senão você não tem um nome, uma referência, né? Tem que seguir dentro do que tá disponível e é isso e pronto. Se encaixa, se enquadra, né? sim. É, só eu quero deixar claro que isso aqui não estou generalizando, tá? Existem Uhum. exceções, sim, Uhum. mas Existe. quem passou lá sabe que na maioria é assim, tá? Na maioria dos casos é assim. Aí então, falando sobre transmutação. Transmutação é um termo geralmente usado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, em particular dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de natureza, forma ou substância em outra. Opa,
significa mudar de natureza, forma ou substância em outra. Transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, poderemos ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou se parecer melhor, uma forma de psicologia mística prática. Lembrando que transmutar é mudar a forma, né? Uhum. Trans, não, desculpa. Transformar é mudar a forma, né? Como a Uhum. água em gasoso, em gelo, em sólido, mas a natureza continua a mesma. Transformar. No caso, transmutar é você realmente mudar a natureza da coisa, tá? Uhum. Bem, Bom, muito interessante. tudo isso, porém, Não tinha. significa muito mais do que parece na superfície. A transmutação, a alquimia ou a química no plano mental são, sem dúvida, muito importantes em seus efeitos. Se essa arte não seguisse adiante, ainda assim continuaria a ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecido pelo homem. Mas isso é só o começo. Vejamos o porquê. Uhum. É, O primeiro dos 7 princípios herméticos é um princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade subjacente do universo é mente e que o universo em si é mental. Isso é, que existe na mente do todo. Examinaremos esse princípio nas próximas lições, mas consideremos o efeito do princípio se admitirmos que ele é verdadeiro. Então, olha só, para começar, para início de conversa, é o seguinte: no capítulo 4, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre a origem do universo, a origem de tudo, tá? Uhum. E, e é concluído ali no quarto capítulo, que a gente vai falar no próximo encontro, que o todo é a mente. Uhum. O todo que vai além do universo, tudo que a gente vê, o todo, ele é a mente, ele é fruto da mente infinita, de uma mente infinita, tá? Então, o universo em si ele é mental, como diz aqui, existe na mente do todo. A gente precisa considerar esse princípio como verdadeiro para que a gente consiga entender o restante. Uhum. Então, o todo é mente. Se a gente considera que tudo se transforma, nada é nada é fixo, tudo muda de natureza a todo momento, a todo instante, né? A gente conclui que o todo é mente, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é quando alguém fala assim: "Ah, você me ama?" Esse é um exemplo chulo, tá? Mas é só para entender. Uhum. Você ama? Um casal de namorados pergunta: "Ah, você me ama?" "Ah, eu amo." "Mas você me ama para sempre?" "Ah, não sei se vai ser para sempre." "Ah, então não é amor." Então, ou seja, o que é real é eterno. Então, se o que é real é Uhum. eterno, então nada é real, né? Então nada é real. E se nada é real, então o que que nós somos? Nós só podemos só ser mente, né? Porque a Ai. mente cria e descria as coisas a seu bel prazer. Betinho, você pode repetir a parte, porque eu tava entendendo, só que teve uma hora que minha mente bugou. Então, você me ama? Sim. Sim. É um exemplo Mas assim para de sempre? que a Não. concepção é uma reflexão sobre a concepção do que é real. Sim, mas na hora do real, que não é real. Aí nessa hora bugou a minha mente. Se tem um casal de namorados, né? E Uhum. aí um pergunta pro outro: "Você me ama?" Aí sim, eu te amo. Mas você me ama pra sempre? Aí, eu não sei se vai ser pra sempre, mas eu te amo hoje. Ah, então isso não é real, porque você não vai me amar pra sempre. Ou seja, eterno, porque o que é Então, real, ele é assim, porque eterno, o não que é tem real fim. é eterno. É uma, Hum, é uma concepção, tá? O que é real é eterno, né? entendi. Você, você, Nesse sentido de que não tem finitude. Essa natureza, ela vai permanecer. Não. Porque, no caso, seria a transmutação, porque pode mudar, né?
Seria o É amigo. assim, é porque a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: tá, você é real, você é o Murilo. Uhum. Tá, eu sou o Murilo, né? Na nossa concepção aqui, moderna, ok, de agora, assim, você é o Murilo, né? Uhum. Mas se a gente for pensar assim, você é real? Você é real? O que que é real? Real é o que que é? Como é que eu posso definir o que que é real? A real é aquilo que é. Tá, mas o que que é? Ah, é aquilo que existe, que é assim e vai continuar sendo assim. Tá, mas o Murilo Uhum. pode não existir daqui a um tempo. Então, Uhum. por que que o Murilo é real, então? Se a gente está aqui e depois a gente não está. Se a gente, nós temos um corpo, mas depois ele não existe mais. Então, se eu tenho uma, se eu não vou mais existir, então eu sou real agora. É meio que essa é a ideia, Sim, entendeu? entendo. É confuso mesmo de entender, Uhum. tá? É confuso, Sim, é um pouco confuso, mas enfim, a gente vai eu consigo desenvolvendo e a gente compreender. vai entendendo melhor, tá? Com o tempo isso, tá? Principalmente no capítulo 4. Então, Uhum. olha só, se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo, no que diz respeito à matéria, à força e à mente. Vereis, portanto, peraí, gente. Vereis, portanto, que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram em suas obras místicas, e sobre o qual deixaram tão poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que permite a alguém transmutar as condições mentais deve fazer do mestre o controlador das condições materiais, assim como daqueles comumente chamadas mentais. Ele fala sobre a questão de mudar as condições do universo, tá? Porque se tudo é mental, a gente teoricamente poderia mudar tudo, então, né? Uhum. Na verdade, somente os alquimistas mentais conseguiram o grau necessário de poder para dominar as mais grosseiras condições físicas Uhum. e os elementos da natureza, como a produção ou cessação de tempestades e a produção e cessação de terremotos, bem como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam até hoje é uma questão de crença e boa-fé sinceras para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que os mestres existem e que eles têm tais poderes, os melhores instrutores asseguram aos seus discípulos, tendo tido experiências que o justificam nessas crenças e afirmações. Ou seja, a capacidade de mudar elementos materiais é dito que somente alguns alquimistas mentais, somente os grandes mestres mentais possuem essa capacidade. Que esses seres existem ou não é uma questão de boa fé e de Uhum. crença. Uhum. Mas ele também diz o seguinte: que quem são esses grandes mestres? Eles se mantêm longe dos holofortes, ou então longe da nossa capacidade de poder venerá-los de forma material. Uhum. Ou seja, quem são esses grandes mestres? Pode ser as consciências superiores. Se existe maremotos, terremotos, se existem condições da natureza que mudam, uma chuva e tal, quem é que é capaz de fazer isso acontecer? Quem são esses mestres? Com certeza Uhum. não é nenhum daqui. Não Vocês somos acham que nós. Emmanuel já tá perto de ser capaz disso? O que é que vocês acham? O ser Acho humano que ainda tá. o ser humano é Emmanuel, capaz. Emmanuel. Emmanuel, o É. Emmanuel, que é o Emmanuel é o do Chico Xavier, né? Eu não conheço muito sobre Uhum. o kardecismo, assim, para te dizer. Mas Ah, eu sim. O acredito que é que você que, acha, Murilo? mas eu acredito que só para
para passar para o Murilo, mas eu acredito que seres superiores, sim, possam ser esses grandes alquimistas, esses alquimistas mentais. Esses seres que Uhum. conseguem, porque considerando que nós vivemos na mente que o todo é uma mente e que nós estamos vivendo na mente do todo, e considerando o princípio da correspondência, de que o que está em cima é como o que está embaixo, quem garante que nós não vivemos dentro da mente de um outro ser? Que esse outro ser, ele cria os fenômenos, né? Uhum. Então é mais essa que é a ideia, entendeu? Mas sim, uma consciência superior pode ser o alquimista mental de outro nível que cria Uhum. essa realidade que nós vivemos em conjunto aqui, Uhum. certo? Interessante. Bem Murilo quer falar filosófico. algo? Sim, sobre isso, né? Sobre a questão. Eu achei muito interessante que falou sobre esses mestres capazes, né? Alquimistas capazes de até alterar a matéria, alterar estados climáticos e tal. Eu concordo com você na questão dos seres superiores. E acho interessante sobre a palavra acreditar, que eles existem, fé, e a forma como você usou também. Eu digo que eu não só acredito, mas assim, de um lugar onde eu trabalho com energia e espiritualidade, eu tenho certeza, né, que isso acontece mesmo, e sim. Mas, assim, aquela questão, né, que é interessante, que fé é acreditar em algo que a gente não vê. Cadê eles, né? Sim, a gente sabe que tem registros aqui na Terra de seres, a Bíblia, teve Jesus, que fizeram coisas, né? Realmente que tinham um domínio da matéria muito grande. Porém, nessa realidade, a gente observa que tempos não tem mais um avatar, um iluminado, uma pessoa que tinha essa capacidade, que tenha. E se tem, a questão é o seguinte, até uma coisa assim, já que o Edu falou de espiritismo, né? Você falou kardecismo. Quer dizer, o Edu falou do Emmanuel, que conecta com a Chico, que conecta com o espiritismo, você falou kardecismo. E aí a questão é o seguinte, teve uma era que foi muita era da eu esqueci o nome, mas da Boa Nova, de muito que foi fenomenológica, para onde as pessoas não tinham nível de consciência para que era só assim, ver para crer, os fenômenos se faziam. Então tinha campo para isso e seres com essas capacidades ou médios em algum grau, né, que seu ectoplasma vai Uhum. ser Uhum. manipulado por um ser Uhum. encarnado para fazer os movimentos, fenômenos mediúnicos de manifestação física, mesmo que de forma inconsciente, ou seja, uma consciência ali Uhum. utilizando o magnetismo da pessoa para fazer. Se a pessoa automaticamente querer fazer, né? Sou médium de efeito físico, vou fazer aqui, materializar algo como o Sai Baba Uhum. fez. Porém, uma coisa que é fato, isso de, se eu acho que Emmanuel, ele ou todos nós, em potencial, somos capazes disso. A Sim, questão, a Uhum. pergunta seria: qual a se ele já está função pronto. disso? Que é a função no sentido de que foi dito no livro, né? Todos são capazes, né? O alquimista que tem essa capacidade de fazer efeitos e dominar a matéria e, por exemplo, ajudar para que o clima fique numa condição que evite uma catástrofe, um terremoto, Eu algo pergunto assim. assim, se ele já está pronto, entende? Exatamente, só que assim, por exemplo, e se existe alguém encarnado hoje que já alcançou algum grau próximo, com certeza, como falo no livro, é da nossa fé de acreditar. Na fé, Por exatamente. quê? É a fé. Por quê? O Por ver quê? E para aí, quê, como você Isso, falou, né? isso. Porque É a se você vontade de precisa acreditar. ver para crer, você já não vai ver, porque você Isso, precisa ter fé para que isso, que aquilo seja. Você tem que ter isso. fé, acreditar. Poxa, eu vou conseguir. Então, Eu isso. quero isso. Eu quero transformar a minha É, realidade. Eu quero. então Então, a fé, ela transcende os cinco sentidos. Tipo assim, eu não acredito que tem a lua e que o sol vai brilhar amanhã. Não, eu sei que vai. Porque está comprovado cientificamente, eu tenho certeza, eu sei. uhum, Então, assim, acreditar é quando você não tem esse respaldo de nenhum dos cinco sentidos. Então, se não dá para ver, cadê esse povo que é capaz? Se existe, porque não se mostra? Mas aí que tá, vocês chegaram nesse nível, se tem esses seres, e mais do que um ser que chegou nesse nível, um ser de luz, que pode até, tanto quanto eles fazem isso, se plasmar, se materializar, tamanho nível, né? Enfim, de consciência e tal, ou evolução, seja qual for o nome que quiser dar, pode se materializar. A questão é com que função, para quê? Porque tudo tem um propósito, um porquê. Ninguém vai
fazer uma magiquinha, usar seus É, poderes, sua capacidade a troco de nada. Porque quando você chega num nível assim, mais próximo, como o Beto falou, que esse fenômeno está na mente do todo, é, ele está tão uno mais com essa mente do todo, que é a mente universal, não é a mente do racional inferior que quer é. fazer para mostrar, olha só, fiz e mudei aqui o negócio, fiz acontecer. Até porque, de que adianta a gente ter um poder, uma capacidade de manifestar algo, de fazer com que salvar uma cidade de um alagamento, de um furacão, mas eu tenho esse domínio nesse ponto, mas eu não consigo dominar nem minha emoção, As ficar suas bem, ficar emoções, equilibrado. as suas limitações. Isso. Então, antes disso, dominar o lá Exatamente. Porque a fora, gente tem que dominar entender que aqui nós somos dentro. aprendizes aqui. A gente tem que se Isso. colocar, só a verdade nos libertará. Então, assim, Isso. se eu convenço as pessoas de que ela é capaz de mudar tudo ao bel prazer dela, eu estou alimentando uma ilusão. Ou seja, ela está se afastando ainda mais do poder alquímico dela. Que é interno, e mais do que você colocar para fora, por um objeto externo para transmutar algo, pressupõe que você tem isso tanto que você tem para você, você sustenta, ainda você tem para doar, para ofertar. Mas o que adianta Só um salvar instante. para os outros e você não tem para Pessoal, você? já vai, Vai cair. vai cair. Vamos encerrar Vamos, e aí a gente vamos. retoma, tá bom? Isso aí. É. Vai lá, Murilo. Então, só concluindo, fechando essa energia, é isso. É isso, mas também não é só isso. Porque não é questão de o que adianta fazer lá fora se você não faz dentro? Então, o que adianta fazer só dentro e fazer lá fora? Até porque, se tem a correspondência lá fora com o que faz dentro, quando a gente até domina mais em si, consegue transmutar seus estados na alquimia interna, como o interno tem uma correspondência com o lá fora, em algum grau isso também já é trabalhado. Tanto que se o meu campo É a emocional, mental, correspondência. denso, conecta com o do Edu, conecta com o do Beto, cria uma massa que carrega o campo da Terra. E por isso que precisa ser limpo, e tem os seres elementais que limpam muitas vezes, porque como a gente lida com o nosso campo, com a nossa alquimia, que reverbera no nosso campo, influencia no campo da Terra. Então, mesmo que eu não vá mudar algo lá fora, ou seja, você mudando dentro, conheça a ti, mudando a ti, você muda o todo, porque lá você faz parte dessa holografia toda, mudando um ponto aqui, reverbera no todo. Então, antes até de ir lá, a gente pode ir lá querer, sim. Só que como é que eu vou conseguir alterar uma informação lá fora? Ou a gente pode levar para terapia se eu não estou conseguindo nem alterar aqui dentro. Ou então eu diria, até de um lugar onde trabalho com energia e espiritualidade. Pode parecer mágico e fantasioso falar que para uma pessoa que está desenganada da ciência, falar que algo que não tem cura, ou falar, tem sim, eu sei que vai ficar melhor porque vai, porque eu entendo. E eu sei que eu posso falar. Eu sei que existe uma alquimia que é feita, Você que eu tem uma trabalho com isso, eu vivo outra com forma de isso. enxergar, outra ótica, entendeu? É De outra ótica de analisar chegar. aquela situação, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que dá para mudar lá, que ele vai mudar, porque eu entendo viver isso aqui dentro, que é Uhum. possível. Então, essa alquimia, quando você passa, você vive, é mais fácil até acreditar e movimentar lá fora. E o livro vai falar sobre isso. Que Uhum. essa alquimia, né, que a gente mudar o estado, né, Beto? Interno, mental, nosso, a gente também consegue mudar o do outro. Exato. Uhum. Seja diretamente ou indiretamente. E É. até lendo com o Edu Uhum. hoje, eu até citei a questão da nossa capacidade de interferir na capacidade mental do outro, na sugestionabilidade, e usar isso para conseguir criar um efeito no outro, tanto para alterar um estado que a gente faz com terapia, até um próprio psicólogo, um estado mais entristecido e depressivo, para um estado mais de excitação, de alegria, de euforia, se dá para sair uma escada, de cima para baixo, baixo para cima. Se dá para elevar, também dá para reduzir. Então você muda de um estado para o outro. A água eu não consigo só deixar líquida. Posso deixar a densificar mais, fazendo virar uma pedra. Uma pedra eu posso virar, fazer líquida e depois. Então, assim, vai com que, como que a gente está dominando, entendendo isso, que estado que a gente quer alcançar com isso é a capacidade nossa. Então, lógico. Mas voltando para a questão, Edu. Ah, ele pode até ter essa capacidade já conquistada dentro dele. Mas agora, se ele vai fazer isso,
depende se vai ter uma funcionalidade, entendeu? Porque se ele está alinhado É com por o isso mente que do dizem, todo, dizem que são grandes mestres mesmo, são mestres tão evoluídos, tão uhum, ascensionados, que eles Deixa usam eu, isso de modo que eles estão em consonância com o todo, todo, deixa eu entendeu? comentar algo. para Porque tu motivos além de ego. imagina tu dar esse poder nas mãos erradas, na mão de alguém que só quer É, provar para si algo, para alguém que ainda não entendeu sobre fraternidade, sobre o uhum, amor ao próximo. Tu dá um poder grande para uma pessoa, para alguém que queira alimentar a ilusão nas outras, ela mesma vai estar criando a ilusão para si e uhum, já ouviram falar em karma, né? uhum, Porque você faz as coisas erradas e aí se você causa dor, é dor que você vai ter. É a falta de entendimento do uno, né? Que se eu não sou separado do outro, eu não sou separado do outro, então se eu causo dor a mim mesmo. Então você nunca vai ser um alquimista desse nível, né? Se você não porque entende as coisas básicas. porque se o alquimista tem um domínio tão grande, um alquimista de verdade, ele vai ter esse domínio muito mais fácil do que ele vai fazer com essa capacidade, do objetivo que ele vai alcançar. Então, como estamos aprendendo, e até na outra versão do livro fala, a gente usa casualmente, não tem tanto domínio ainda, quer dizer o quê? Que a gente não consegue controlar a variante da intenção do que a gente vai criar com todo esse poder. E aí, dentro disso, Edu, entra também uma questão, que é, como o Beto falou, karma, que sim, a gente tem uma resposta, só que tem as atenuantes, porque quando a gente faz algo e cria e gera uma dor na gente ou no outro, mas é de um espaço, muitas vezes de inconsciência, de eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava ignorante, ignorando no que ia dar. A gente responde, só que com uma atenuante mais leve. Porque o que salva nesse contexto, até que uma pessoa, por exemplo, que pega um carro e sai e bebeu, né? E vai sair com o carro. Ela não saiu pensando, eu vou sair daqui, eu vou atropelar e vou matar alguém. Eu tô com vontade de matar alguém, não. Ela não saiu com essa intenção no coração. Embora ela saiba que se beber, não dirija. Que os reflexos dela vai diminuir, que numa situação que ela precisa frear, talvez ela não consiga. Então, em algum grau, é como se dissesse assim: é, você está assumindo algum risco em algum grau. Embora dentro dela, ela não pense que ela vai atropelar alguém e que ninguém vai passar, e se acontecer, ela vai dar conta. Então, no fundo, não tem uma intenção. Então, dentro disso, o que é avaliado é a vontade, a intenção do coração e a consciência que a pessoa estava tendo, o quão consciente. Porque mais é cobrado é que é mais é dado. Então, quando a pessoa acessa, vê algo e sabe, mas não só com a cabeça, mas com o coração e entende de verdade, ela não faz. Por isso que é o processo da culpa autogerado, que muita gente acha que, eu deveria ter feito diferente, mas não. Dentro daquela condição foi o que ela deu conta de fazer, foi o que ela enxergou. Porque se no fundo ela soubesse de verdade, de verdade, de verdade, tivesse a consciência de como ela estava realmente querendo algo para ela, ia doer tanto só de imaginar que ela nem faria. O próprio É. medo, a própria autoconsciência ia gerar um processo de, opa, que ela ia travar. Então quer dizer que no fundo ela acredita que não vai acontecer. No fundo ela entende, nem que seja por um espaço Ou de então ilusão. também, né, Murilo, a pessoa ela Ou, tá num nível de falta de, ou, ela não se ama tanto assim, ela tá criando aquela realidade para ela porque ela tem algo dentro dela que ela não consegue ativar aquela consciência de que não, eu me isso. amo o suficiente, eu amo Uhum. o próximo, então eu não vou fazer isso, né? Então Exatamente. é a correspondência. Ou às Ela vezes por acaba buscar. criando inconscientemente a sua realidade. É aquela frase, né? Pessoa que está em dor pode criar alguma dor, porque no fundo o movimento não é para machucar o outro, é para poder resolver a sua própria dor. Só que Resolver. às vezes, nesse movimento, a gente se estabana um pouco, às vezes, e sem querer reverbera no outro, entendeu? Mas não é por mal, é por a gente estar em dor, né, em algum grau. Então, ficou Murilo, claro, Edu? Tu pode dar continuidade aqui na leitura a Posso? partir daqui? Que os mestres existem. Sim. Mas ficou claro, Edu, a resposta? Tô falando contigo, cabeça de ovo. Ele fez que sim. Ele fez Ah, assim. tá. É porque eu fechei aqui e abri o livro. E eu não ouvi a voz Ah, dele. tá ok. Sorte, sua Ele voz de respondeu só com os locutor. movimentos.
Ah, tá tudo bem. Perdão, Edu. Vamos lá. Adolfo tá rindo aqui. Desculpa, gente, eu só estava. Pede pro Adolfo participar no próximo encontro. Eu fui chamado de cabeça de Quero ovo ao conhecer o vivo. Adolfo. Mas nem é, sua cabeça é bonitinha. É que eu Você é o cortei mais bonito o do cabelo. grupo. As meninas devem ficar com a É, perseguida cadê? coçando aqui pelo Edu. O Edu é um morenólogo Vamos bonito embora. sensual. Vamos lá. Da onde? A partir de onde que eu vou? Como é que é? É aqui, Qual que é a não parte? aparece a minha marcação aqui não? Pra vocês? Aparece. Deixa eu Aí, ó, ver. que os mestres existem. Ai, que burro, eu aqui procurando no É meu. porque tá no meio do parágrafo. É que eu Vamos lá. fui lendo e nem me toquei que eu quase tô lendo o Tá. capítulo inteiro sozinho. Vamos lá. Que os mestres existem e que eles têm tais poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo tido Ah, lá vem. experiências que os justificam nessas crenças e afirmações. Esses mestres não fazem exibições públicas de seus poderes. O que buscam, na verdade, é isolar-se das multidões ruidosas, a fim de trabalhar melhor seu caminho ao longo da senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e opera conforme as linhas da mais elevada. Não tô vendo não o resto, cadê? Ah, tá, peraí. É porque o Caco tá Tá. aqui enchendo o saco. Isso, das linhas. Ué, tô vendo não. Não tá vendo Ah, tá. não? Em Transmutação cima. mental? Ah, tá. Agora sim. Da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo, ou universo mental, o Kybalion. Contudo, os discípulos e os hermetistas com graus inferiores aos dos mestres, ou seja, nós, Uhum. e ladeira abaixo, os iniciados e os instrutores são igualmente capazes de trabalhar paralelamente ao plano mental, na transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que lhe se atribua. O Então, disci- Fala, quer falar? só fazer um A rocha. comentário sobre isso, Uhum. respondendo, refletindo sobre a Uhum. pergunta que eu fiz no grupo, sobre Uhum. a questão de que existe muito um movimento hoje nessa Ah, área da espiritualidade, principalmente na, na área do desenvolvimento pessoal, né, que já está se unindo cada vez mais, de que você é um criador da sua realidade. Sim, você é criador da sua realidade, mas você tem que entender que você é um iniciado, que você é um hermetista num grau inferior, e a. tá? Você tem uma mente finita, a sua mente não é infinita como o todo. Então, Uhum. entender que nós somos meros mortais aqui, dentro dessa realidade, da nossa realidade, que a gente consegue fazer até certo ponto. Existem Uhum. limites externos e limites internos. Na Uhum. minha opinião, falar que as pessoas elas têm a capacidade de mudar a sua vida ao bel prazer é uma ilusão, Uhum. tá? Porque não tem, não tem. O que você pode tentar é procurar a sua verdade, né? Uhum. Mas que você vai criar a realidade, você vai mudar a sua vida em uma semana, 2 semanas. Não, não concordo muito com isso, sabe? Sim. É. Tá, e Edu? Tô vendo só sua foto. Opa, vim beber água aqui. Ah, tá. Vai Não, lá, só pra Murilo, você não continua lá. perder. O discípulo, É isso. Ah, sim. Beleza. Cadê? o Ô, meu Deus do céu. discípulo. Ah, sim. Aí, aqui você grifou. O discípulo e praticante da transmutação mental opera no plano mental,
transmutando condições mentais, estados, etc. Em outros, de acordo com diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos, aspas, tratamentos, aspas, afirmações e negações, etc. Das escolas da ciência mental, nada são além de fórmulas, frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação aos antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Não somente é possível a qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar os estados mentais dos outros da mesma maneira, em geral inconscientemente, mas, muitas vezes, de modo consciente, da parte de alguns, que conhecem as leis e os princípios, nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção. E, além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada. Ou Eu li transmutada. certo? É. Uhum. Toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada, de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos, aspas, reais da pessoa que deseja mudar suas condições de vida. Quando fala tratamento, isso aqui é tratamento de tratamento mesmo? Tratar, Beto? A forma de É, tratar, de lidar com a situação. Será? pois é, eu não sei te dizer. Não, Fica a dúvida, não vamos é, não é, refletir. não é o tratamento, eu acho que é a forma de tratar que ele está dizendo aqui. É, o terapeuta aqui já vai ver tratamento. Né? Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-las em detalhes, uma vez que nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade que subjazem a todas essas diferentes formas de prática, boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade, né? Certo. Bem e mal, né? Pro bem ou pro mal. Sim. É, Neste. tem mais Vai, dois parágrafos. Duto, gostaria de vai ser finalizar ouvido. aqui, por favor. Vamos nós. Vai lá, Neste Edu. pequeno livro, não é isso? Uhum. Yes. Procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, desse modo, possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo, em que se aplica, nas palavras de Ucaibalion, a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso deste grande princípio, por parte de nossos discípulos, porque o que temos aqui é, de fato, o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental. Uhum. Então, é, as, as pessoas são capazes, os estudantes do hermetismo são capazes de transmutar, de transmutar a sua realidade, os seus pensamentos. Então, a resposta é sim e não, tá? Sim, porque todo mundo é capaz de atingir esse nível. E não, porque muitos não são capazes e nunca nem vão ser nas suas vidas. Como ele diz aqui, deixa eu ver se encontro aqui. Ele diz assim que qualquer um é possível, porém, onde foi a parte que a gente viu aqui?
As escolas mentais são além de fórmulas, frequentemente muito perfeitas e pouco científicas da arte hermética. A maioria dos, a maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Então, a Uhum. grande maioria das pessoas esqueceram do fundamento do trabalho do misticismo, do hermetismo, a Uhum. essência dele. A grande maioria, né? Isso ele está Uhum. falando em 1908, né? Mas é óbvio que a realidade não mudou. A essência das leis universais, da lei da causa e efeito, de você acreditar que o que você vai fazer vai afetar outra, o que você pode afetar outras pessoas de outras formas, que você pode também acabar recebendo. Se a gente considerar a lei hermética, por exemplo, do ritmo, a gente já pensaria, muitas pessoas pensariam duas vezes antes de prejudicar uma outra, sabendo que tudo que vai volta para si. Uhum. Mas em níveis profundos, a grande maioria das pessoas elas esqueceram disso. Então, não. Enquanto as pessoas não entenderem os princípios, a essência dos estudos herméticos, né? Aquele que se propõe a entender, ou então as pessoas de modo geral, se elas não entenderem isso, elas não vão conseguir fazer a transmutação mental. Desbloquear, né? Esse. Aham. É, é porque a gente já Aham. pensa assim na questão de, vamos, sabe, vamos aprender a entortar uma colher, vamos entortar uma colher, né? E aí tem até uma cena do filme Matrix muito interessante que até a Essa é boa. Lucelena menciona essa cena que ela Muito fala boa. que o menino entorta a colher, né? E aí é, e aí pergunta pra ele, como você consegue fazer isso? Aí ele, eu consigo porque eu sei que isso não é real. Eu sei que essa colher não é real. Então é por isso que eu Não consigo existe. entortar. Então Caramba, é uma reflexão. Eu sei que não é é real. uma referência. Se uma tristeza, se você recebe uma ofensa, aquela ofensa ela vai te atingir somente se você está ofensível. Aham. Se você não estiver preparado para receber aquela ofensa. Se você não está preparado para receber aquela ofensa, ela vai te afetar, né? Aham. Se não Por- tiver correspondência aí dentro, né? Uma Se condição não que tiver te. correspondência, você vai receber aquela ofensa e vai falar, ofensa, ok, beleza. É tipo um carregador, né? Você quer carregar ali, só que aqueles três pinos, mas não vai dar, porque não tem algo na gente que tem uma condição para encaixar. Nossa configuração é outra, então aquilo não vai entrar. Não vai, não tem Não vai. compatibilidade. E interessante isso que você falou, Beto. É, Então, não tá enquanto você não ofensivo. aprender a lidar, por exemplo, desculpa, Murilo, mas Sim, enquanto você não fala. aprender a lidar com a ofensa, ela Uhum. vai continuar vindo, 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 Aham. vindo, até você aprender e se tornar um hermetista, sendo, A sendo, estrela da noite, sendo a estrela da consciente noite. ou não É, consciente, entendeu? isso. Para você Qual o nome dominar dela? essa questão É aí. ele, é o É o Caco, o domínio. nome dele. Oi, Caco, tudo Hum. bem? Ele é muito, olha aqui como ele é carinhoso. Pensei que só tinha meninas, então você tem um rapazinho. Tem um rapaz aqui, um rapaz e três Rapaz, moças. cara Hum, lisa dele. Ele é safado assim mesmo, ele gosta de colo, gosta de carinho. hum. Então, gente, é Entenderam? Então é a interessante. vida que quer ensinar. E eu tô interrompendo de novo, Murilo. Não, eu Desculpa. tava só esperando terminar. Por quê? Porque quando Vai lá, entra Murilo. cachorro, nesse negócio aqui, todo mundo fica babando. É, Deixa eu esperar. Porque se você não tirar da tela, o Edu vai ficar babando no cachorro e não vai ouvir pra nada que eu disser. vai pra Beto. lá, moleque. A tua, você já Eita. fez você Se já fez colocasse muita aqui, eu e mais participação dois aqui cachorros, ia especial, ser mais 3 horas de conversa, viu, Beto? Uhum. né? Eu e mais dois coxos, velho. A Lu tem gato também, né? Ixi, a Lu tem É, 5. Pois é, eu e a Lu somos as únicas pessoas gato aqui, que eu só tenho um gato. É bom que tá é, equilibrado, né? Tá bem polarizado aqui o negócio. é. Mas falando nisso, Beto, que tu falou que Hum, foi muito interessante,
Gratidão por isso que você falou esse sufixo ável. E na questão que falou em cima do livro de alterar o nosso estado mental e do outro com intenção ou sem intenção, consciente ou inconsciente, com intenção, polaridade boa ou má, de acordo com a intenção de quem tem o domínio, com objetivo específico, a palavra influenciável, né? A gente é influenciado realmente pelo outro, ou por um obsessor, ou por um ser que sopra algo, para alguém que faz um bullying, para alguém que diz algo da gente, uma ofensa, como você falou, a gente está influenciável. Viu? Mas influenciável é uma palavra muito. A gente pode estar influenciável para qualquer coisa, mas influenciável a gente poderia até falar assim, ou tem uma condição em você que a, a, tem o que a pessoa traz lá fora tem um peso grande, como se um peso e uma capacidade de alterar o que você tem aqui dentro, como se isso não tivesse talvez tão bem resolvido, ou precisasse dessa comparação para poder validar o que está aqui dentro. Então, dentro disso, o que me veio aqui que eu ia falar, que eu achei que era muito interessante citar, Tem que foi começar a do. anotar, viu, Murilo? Tem que Né, porque começar a anotar as ideias eu na sei, tinha hora. uma Eu também vontade de tenho que começar a comentar. fazer isso. Só que eu não queria interromper o Edu. Mas tratamento. Ah, tá. Eu tinha perguntas para fazer para vocês. Coisas que me vieram, tá? Esse aqui é um tempinho É, para lembrar. não, mas eu lembro. Eu lembro. Eu lembro sim. Né? É sobre a questão de mudar, sabe? A transmutação mental. Você falou sim que a gente tá chegando nesse nível, não é? Somos iniciantes, estamos É, aqui meio mortais. nós Ok, estamos beleza. aqui de forma. O que nos difere das outras pessoas é que nós estamos Sim. aqui buscando esse conhecimento de forma consciente. Tá, É, isso. diferentemente das outras pessoas que vão ter esse conhecimento de forma inconsciente. Já viram, Uhum. que as pessoas mais velhas, elas geralmente assim, avós e avós falam assim: olha, meu filho, Uhum. cuidado, que tudo volta, né? Aquele Hum, velho inconsciente. conselho de avó, né? Mas o que que acontece ali? O que está acontecendo ali? É porque eles já sabem, eles já entendem dos fenômenos da vida pela vivência, pela prática. Então pode ser uma, Isso. uma pessoa que nunca Não leu pela essência, Caibalion, né? que nunca leu Caibalion, que nunca estudou sobre hermetismo, que nunca não sabe nada sobre terapias holísticas, mas tem uma simplicidade, uma humildade no coração tão grande, uma capacidade de observar e perceber as coisas, que pode se posicionar de uma forma que te dá um conselho perfeito para aquilo que Isso. você precisa naquele momento, entendeu? Gratidão. Isso, Beto. O Ele, que você trouxe foi perfeito. Quer falar, Edu? ele, eles sabem pela experiência, pelo Isso, sentido, isso. não pela essência, né, do estudo, né? Isso. Pelo, É, pelo sentir, Edu. pela sua Uhum. humildade, né? Pelo E, amor, né? tá. Tem um nome para isso, amados. Vocês dois me ajudaram bem a lembrar. Obrigado. Isso que o Beto falou, né? Então, esse conhecimento aplicado, vivo, que além do conhecimento que é tido como conhecimento científico, mas também o conhecimento empírico, que é o que vem da vivência, do aprendizado com a vida, da mesma forma que tem aquelas pessoas, né? Vocês sabem, acredito, mas falar para quem vai ouvir, que às vezes não fez uma faculdade, mas tem aquela profissão de berço. Ela sabe porque ela aprendeu a fazer na vida na prática, mesmo que não tenha teoria. E muitas vezes também até na faculdade, a gente sai com a teoria, mas para o campo de ação, as circunstâncias muitas vezes é diferente para adequar. Então, nem sempre a gente É, consegue às manifestar vezes até aquele conhecimento. desaprendem, às vezes Isso, até às vezes a gente desaprendem aprende. na faculdade. Então, o que acontece? É, esse conhecimento que é empírico, que é da vivência, que você apreende você se colocando e vivendo, porque a vida te ensinou, que é chamado de sabedoria também, que é que o Beto falou, que é o conhecimento do coração, onde você sabe porque você vive, aconteceu, você sentiu, viu, sentiu. É assim. E você encontra a correspondência, porque todo mundo vê e fala também, tem a correspondência, isso se instalou uma crença que é mais forte. Isso que o Beto falou dessa conhecimento hermético de dentro, empírico, que vem da consciência do ser, que é do grau evolutivo,
que é um grau evolutivo de que já tem embutido em si uma consciência, uma sabedoria do universo, das leis universais em si, que ela fala de uma forma simples, mas ela parafraseia, isso vai voltar, isso não vai dar bom. E ela entende, porque já está incorporado nela. E aí, Beto, eu gostei muito do que você falou. Você falou, assim, da questão da materialização, né, dessa coisa que está nesse afã atualmente e tal. E é muito interessante. A gente fala assim, mas fulano cria a realidade. Fulano, ele é capaz. Ele é Sim. capaz. Aí você falou sim e não. E é. Só que aí é tudo isso. E vamos estender ainda mais, se vocês me permitem, porque o que eu observo que é muito interessante é que, assim, para qualquer pessoa que você falar uma coisa, que a pessoa não está com maestria, ou seja, você falou no momento bem assim, você falou, essa situação volta, tá Ela, ofensível, volta até ela ela, aprender. ela vai voltar. Aquela situação Isso, de isso, você se irritar com uma crítica, se você isso, se irrita com uma crítica, aquilo vai acontecer e vai acontecer e vai acontecer até você isso. saber transmutar isso. Isso, que deram o nome de aprendizado, ou lição, ou um processo de Uhum. aprendizado, né? A nível espiritual, vamos colocar assim, ou religioso, ou nas terapias holísticas, um aprendizado. Olha para dentro, vê o que está aí, porque se você está negando aquilo, tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Ok. Então, esse registro, que o Beto falou, ok. Então a gente lida como aprendizado, né? Porque a pessoa não sabe lidar ainda. Então o universo dá a chance, aquilo se repete para ela se tornar mestre naquilo. Passou como um teste, passou, não precisa mais vir. O universo entende que você está pronto para uma outra coisa. Que quando vier de novo, você sabe solucionar aquilo e você acende um patamar. Ok. Agora, então assim, dentro disso você alterou sua realidade. Eu não crio mais pessoa falando tal coisa para mim. Ok. Agora é interessante isso que você falou, assim, eu queria fazer uma pergunta. Porque assim, quando a gente fala, Uhum. você está criando isso, você atrai isso. Aí a pessoa fala, eu? Como é que eu vou fazer isso? Só que aí, nisso do aprendizado, que se a pessoa soubesse, ela já sairia do lugar. Você está repetindo é porque está inconsciente. Está inconsciente, ela não está consciente. Se não está consciente, não trouxe para consciência, não consegue elaborar a nível racional para saber o que fazer para sair. Então, dentro disso, eu pergunto, é, se a gente cria a nossa realidade, quando a gente fala assim, você está criando isso, eu não. O que acontece que observa muito é que a gente, nós seres humanos, temos um ouvido muito seletivo, Eu acho que até sei o que ouve o tu vai que quer, perguntar. que ouve. Não, mas eu não vou te perguntar, não, vou continuar explanando, que ouve o que quer, e assim, é muito interessante, porque quando a gente fala assim, alguém está com a questão, eu não criei isso. Por quê? Porque eu não ia criar uma condição que eu não quero. Só que aí que tá, as pessoas esquecem que a gente cria o tempo todo. Agora, as pessoas são. A gente às vezes é muito raso. Vamos entender que criar é criar, ponto. Não é criar o que você quer. Criar é criar. Seja conscientemente, sabendo o que está acontecendo, o que vai vir depois, e lógico, tendo a capacidade de alterar, de dominar isso e interferir no resultado. Então tá consciente, ou inconsciente, sem ter a consciência, o domínio do que está pensando, sentindo, nutrindo, fazendo, que está gerando energia que vibra, que vai e que volta, como Uhum. um bumerangue. Ok. Só que assim, quando a gente vai para esse movimento terapia, você cria a sua realidade. Você agora eu não aceito mais isso. Você vai criar. Ok, beleza. A gente cria. Só que assim, a gente cria tudo. A questão, só que aí, além disso, se a gente, a questão, a nossa dificuldade de se apropriar que a gente cria, merda também, coisa que não é tão interessante. Porque se a gente olhar, a gente não pode culpar algo lá fora, o sistema, o universo. E sim a nossa ignorância, nossa falta de domínio, de competência, de domínio mental e emocional, porque a gente se colocou naquela situação. Porque pensou, sentiu e vibrou. Ok, só que aí tá. Aí o Beto falou, a gente não cria tudo. E realmente, tudo que a gente quer no sentido de que assim. Porque senão a gente só Ao quer coisa nosso bel boa, não é? prazer, não. A gente só quer A coisa gente boa. cria sim, mas não Isso. Ao da bel prazer, ou forma seja, como estão colocando que a gente exatamente. cria. Ou seja, só coisa boa. Porque quem é o ser em sã consciência que vai querer criar miséria, doença, escassez? Ninguém. Todo mundo quer o bom, né? A parte boa.
gozar grandes coisas, grandiosas, cargos, dinheiro, beleza, sucesso, fama, beleza. Isso não é errado. Só que a questão é, quando a gente não está conseguindo ter o padrão de pensamento, sentimento e emoção que se requer para manifestar isso, a gente começa a entrar em dor e em negação, em vez de olhar ter o aprendizado para fazer o processo de transmutação, para aí sim conseguir o que a gente quer. Só que além disso, que já é uma coisa que a gente precisa olhar, as pessoas, quem vai ouvir aqui, pense em buscar terapia, ou está refletindo, é uma outra coisa, que é, a gente esquece de que a gente está criando só agora. A gente está criando o tempo todo. De que a gente criou várias coisas em outras linhas de tempo e espaço. E Uhum. que aquilo que não faz sentido agora, porque não faz sentido eu estar com isso. Eu ter esse karma na minha vida, essa coisa. Mas, por quê? Porque a gente vem como resultado de tudo que a gente faz com a gente ao longo do tempo. E se nessa vida, quando a gente era criança, tinha com a consciência, ou um ano atrás, hoje já pensa diferente, que sai em outro tempo da realidade, em outra era, outra Uhum. experiência. Mas eu não acredito em outra vida. Pode até não acreditar, né? Mas não acreditar em algo não quer dizer que aquilo não exista, certo? Então, assim, e que aquilo, quem não quiser acreditar nesse livro, por exemplo, lei hermética, e falar que tudo bem. Mas você está sob as leis. E as leis estão agindo, quer queira, quer não queira. Ponto. Dentro disso, o processo de. E aí eu queria perguntar isso: se a gente transmuta tudo e ter o domínio mental. E foi colocado aí que alguns seres tinham um domínio tão grande, capaz de influenciar, manipular a matéria, seja para criar toda a prosperidade ou a sua saúde e a sua perfeição, mudar seu estado do que pensa, sente, fala e faz, para pelo menos ter uma vida digna no sentido de saúde, equilíbrio. Ok. Sendo assim, porque alguns conseguem e operam curas, e operam grandes feitos e alcances, outros não. Lógico, porque alguns têm mais, outros menos domínio. Uhum. Ok. Porém, a questão é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta. Aí agora eu faço a pergunta, né? Considerando de que o hermetismo veio do Antigo Egito, que para quem não sabe, fica sabendo que eles tinham esse conhecimento todo, porque na verdade eles vinham, traziam, porque eram consciências vindo da capela para lá de Órion e Sim, aí foram depois tem migrados com essa esse vertente também, conhecimento. né? Que inclusive, Exatamente. Murilo, seria muito bom em outro momento a gente entender um pouco mais sobre isso, sabe? Tipo, Sim. sei lá, libera aí um conteúdo aí sobre isso nas tuas redes, pra gente Sobre entender o quê? mais sobre essa questão que vem interplanetária, né? Essas teorias Tá, aí que vem sim. antes, sabe? Antes, tá? Isso. De que forma? Por que o Egito? Por que foi pra lá, né? Tipo, mas Isso, enfim, tá bom. continua, desculpa. Sim, sim, exatamente. Foi em vários lugares, vários povos antigos. Dentre um deles, a civilização mais conhecida foi do Egito, com esse conhecimento. Ok. E aí é que tá, conecta totalmente. Por quê? Se eles tinham todo esse conhecimento, eu não vou falar por quê, mas vamos supondo que são seres, vamos supor, para quem não sabe, que estavam aqui na Terra naquela época e que vieram com todo esse conhecimento e esse saber, que é riquíssimo. Quando a Terra era primitiva. Prova e expiação. Agora a gente indo para a regeneração. Em alguns lugares parece que está retrocedendo, sendo que lá parece que eles eram muito mais integrados, holísticos e completos. Aí você pergunta, what É the fuck porque isso aconteceu? acontece, sim, isso Isso. acontece porque nós estamos num aspecto, nós não estamos tão evoluídos quando a gente pensa que está. Aí é que tá. Então Vou nós chegar nesse estamos num ponto. outro espectro, no espectro do pêndulo. Se Isso. a gente Então já tá. esteve tão evoluído no que se refere às leis universais e a capacidade de entender o próximo naquele Hum, momento, hoje a gente está num outro momento que a gente está entendendo muito pouco. Tanto que eu acredito, e tem até tem esse trabalho dessa outra terapeuta que eu acompanhava, americana, que eu esqueci o nome dela agora, mas hum. que ela falava que a gente está vivendo a era das trevas das emoções, né? Ok. Aham. Então, assim, E é. estamos num outro momento, num outro momento. Aham. Eu costumava achar que a gente era muito
evoluído. Porque a gente tinha tantas Então, essas facilidades, né, que a gente tem hoje. Mas na verdade, em outros aspectos, não. Entender outro ser ok. humano, não. Então, pois é. Só que aqui tá. Eu vou te fazer uma pergunta, Beto, né? Só para você trazer para ampliar para quem for assistir. Achamos que a gente estava muito evoluído, hoje eu vejo que não. Quando a gente fala em evolução, eu vou perguntar aqui pro Edu. Edu, quando fala a palavra evolução, o que que vem na sua cabeça? Vem expansão, né? Vem principalmente isso, expansão. Ok. De quem? Ou do É, quê? expansão é pouco, né? Expansão é muito vago ainda, porque quem está em desequilíbrio também consegue expandir a consciência ainda, né? Sim. Consegue ter visões amplas, né? Evolução eu vejo Eu não como sei não, viu? Eu é, acho que não. Acho que quem tá com, assim, com problemas ali, tá num loop ali, ele evolui mais devagar, eu acho. Evolui nesse o que eu sentido, digo né? assim que Expande mais consegue devagar. ter quando eu digo assim que tem uma visão ampla também, é que, tipo, ele tem uma visão ampla, ele é inteligente, ele até tem um poder também, mas a intenção dele não é equilibrada, a intenção dele não é o bem do todo, não é o bem coletivo, né? Aham. Porque, É, porque quem tá no domínio do planeta atualmente são anjos negros, né? São anjos negros, né? Então, São um assim, grupo de anjos negros, né? considerando que a gente está num trabalho aqui, lendo sobre leis universais, universo e evolução e o todo, natural que o Edu traga essa fala da questão moral. Mas só vamos voltar então, já que ele trouxe a energia do kardecismo, só para lembrar. Embora ele traga essa questão, aspecto religioso, ou seja, de aspecto moral, de valores, ele tinha um caráter também científico, porque Kardec ele era um cientista cético que não acreditava, e ele foi ver os fenômenos das mesas que giravam até que seres começaram a se comunicar, do extrafísico, e falar, gente, ele cético, ele estudou com rigor científico e foi comprovado que tinham coisas ali que não eram farsas. Ok, então, conhecimento, aspecto moral, valores, que ligava com a existência para além, né, das crenças, científico e também essa parte filosófica, que é uma filosofia, uma doutrina. Ok. Então, presta atenção. Quando a gente fala em evolução, embora a gente pense assim, alma, espírito, a gente pode pensar também, a Terra evoluiu muito, olha só a tecnologia. Só que a gente pensa em tipos de evolução, em subprodutos da evolução. Mas a evolução, isso aqui é tudo físico, mental, emocional, energético, espiritual, pressupõe que em alguns graus a gente avançou bastante, em outros está involuído. Ou seja, cria um desequilíbrio. Então, de um lugar onde a gente tem uma inteligência puta, que a gente tem uma inteligência para criar uma bomba para destruir o mundo, que é o conhecimento que foi falado aqui. O que a gente faz com isso? Dentro disso, quando nós, enquanto consciências, evoluímos, né, e conseguimos ter uma expansão por permissão da grande mente maior de até aqui, e a gente evolui, só que evolui assim, em partes, e está negando outras partes, outras bases que compreende também a evolução, que não é só dinheiro ou só o mental. O que é que acontece? Essa parte, ela precisa também evoluir. Porque senão, por nosso próprio bem, a gente se desequilibra. Dentro disso, o que acontece com algumas consciências, com alguns irmãos, com alguns seres, com algumas raças estelares, o que aconteceu com Capela é que, no caso, tanto conhecimento, e para quem já ouviu falar de Lemúria sabe, quando a gente tem tanto poder, que a gente mesmo se acaba. Então, assim, Então, se a gente aqui está numa transição, né? E tem gente que está olhando para isso, como o Beto falou, tem gente que lembra, tem gente que não. Tem gente que tem isso imbuído, quem não tem, tem que buscar. Mas tem gente que não quer saber disso, uhum. não despertou para isso. É que a informação tá aí, porque uns acessam e outros não. Ah, mentira, não existe, nananã. Crença, julgamento, barreira levantada, ok. Mas aqui uma coisa é fato. Nessa dimensão, não dá para dizer que a informação é negada. Nesse lugar onde a informação não está sendo negada, se você entra em contato com essa informação, você tem um poder de escolha, livre-arbítrio ou não. Embora alguns seres tenham condição, grau para despertar para isso, porque faz uma correlação e destravar esses templos, que o Beto fala muito bem, ou não. Quem não, ok.
não consegue seguir esse processo evolutivo que é além do mental e, como o Beto falou, essa treva emocional, porque não está trabalhando, evoluindo o emocional. Nessa Uhum. escolha de ficar recalcitrante só na mente, que é super importante, mas sem essa sabedoria do coração que o Beto traz, a gente se fere porque a gente se desequilibra. Então, chega num ponto que, tipo assim, acabou. Pelo mental não vai mais. Você chegou ao ápice do mental, tá na tampa. Agora é só pela via emocional. Que tudo que tinha que saber pelo mental já foi. Se for mais, você mesmo vai fazer mal pra você e pra todo mundo à sua volta. E aí o que acontece? Se esse ser ele não se abre agora para o outro estágio da evolução, que agora essa é outra camada dele, o que acontece? Ele não tem mais como ficar ali, evoluir, se ele vai fazer mal para si e para todos. Então, ele vai para um lugar, que foi o que aconteceu com Capela, que estava nessa fase que a gente está agora, vem para a Terra, que na época era prova e expiação, perdão, que era primitiva. Só coisa primitiva mesmo, caverna. E aí, esses seres super inteligentes, com muito conhecimento, mas pensando só em si, mas são revoltados, sai, quem está no conhecimento e o amor fica em Capela, e eles, com todo esse conhecimento, então, por misericórdia divina, para não atrapalhar lá uma agenda do planeta, do cosmos, se vocês querem ficar nisso, então fiquem. Então vocês vão, missionariamente, usar todo o potencial de vocês, inteligência, para ajudar a evoluir seus irmãos, que estão ali, um novo projeto. E aí vocês colocam todo esse saber de vocês, espia o que você está criando, não nem espia de repente, porque vocês, a sintonia de você está tão apegada, tá tão material, tá tão assim adensada, que tá reverberando com aquilo ali. Não tá tendo mais frequência para se manter ali, que tá indo para, entendeu? Com outras frequências. Tá muito adensado, a consciência tá só matéria, 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 matéria. Dinheiro, casa, carro, apartamento. Então, vão para lá, vão ajudar a Terra a evoluir, todo esse conhecimento, então eles começam a trazer e bastante conhecimento e lógico, como o Beto falou, eram sim, é todo um conhecimento bacana, mas não vamos ser, se hoje tem gente com má índole e boa índole, lá também tinha seres maravilhosos no Egito, em todos os povos, né, que usaram os conhecimentos para coisas boas, mas também teve Caco, Lucy, vem manipulação cá, eu também vou para Caco. várias precisar ir, coisas. viu? Boa noite, até semana que vem. Nossa, assim, É, tá eu vou bom. ter que eu vou ajudar minha avó aqui rapidinho. Vai lá. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, bom, Edu. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, viu? Então, encerrando, Beto, é isso. Então, eles vão e tem gente. Então, o conhecimento continua, mas a índole, alguns vão trabalhando isso e vão despertando a importância de usar esse conhecimento para, já, na verdade, forçosamente já estão usando tudo que eles têm, embora passando perrengue, mas para ajudar a evoluir em outra parte do universo, quer queira, quer não. E aí, mesmo que há contragosto, já estão ajudando o todo, em vez de criar coisas só para si próprio em outro lugar. Então, dentro disso, quando a gente fala de evolução, essa evolução, ela também é evolução do corpo emocional, de o que a gente faz com isso, né? Que essas leis, esses conhecimentos, né? Que mais é cobrado é quem mais é dado. Então, usar esses conhecimentos, como foi falado, pode ser para os dois lados do pêndulo. Então, a gente faz e recebe essa resposta, não é? Então, aí é que tá aí a pergunta, porque assim, a pessoa não aceita que ela vive o que ela vive, mas ela esquece de que ela é um ser imortal que viveu tantas outras coisas que a gente não sabe o que ela criou para si e que são registros que agora ela traz para aprender a lidar com essas energias, com essas coisas, para transmutar, para transformar essas coisas do qual ela criou, sendo Deus, mago daquilo em outros lugares, tempo, espaço e realidade. Porque se não serve ao todo, não vai. E foi a gente que criou, a gente vai ter que dar conta de descriar o que a gente criou, né? É dentro disso, então, é isso aqui tá que a pergunta que é a master e que mentalmente a gente transmuta tudo, sim, né? Cria. Só que também criou toda essa caca que a gente traz. Só que aí que tá. Transmutação é mental, sim, trabalha na matéria, só que como a gente não tá tão evoluído a ponto com alguns seres, a gente não consegue só acessando tudo isso, transmutar todos esses registros, personalidade, subpersonalidade, criatura, níveis, todos os registros, vida paralela, causa das causas, tudo, só entendendo e ganhando essa consciência. Porque tá muito adensado e agora precisa o quê?
ativar o emocional. Por quê? Porque são massas que vibram no campo emocional. A gente só vai resolver o que é emocional, do campo emocional, trabalhando o emocional. Não só entendendo com a cabeça, mas entendendo e olhando e se permitindo sentir o que que aquela informação, aquele registro quer, e fazendo a escolha de não mais soltar isso e permitir então que isso seja trabalhado, transmutado com energia, com frequências de luz, com hierarquias que trabalham, apoiando a gente para transmutar aquilo que sozinho a gente não consegue transmutar. Aí precisa existir o quê? Pessoas que lidam com energia, terapeutas, uma espiritualidade ainda. Porque se não fosse a espiritualidade, coitados dos terapeutas energéticos e espirituais, sozinho não fazia. O que faz, né? Por quê? Porque sozinho a gente ainda não dá conta, né? Alguns deram, beleza. Só que perceba, né? Que até isso de ser terapeuta energético e espiritual hoje não deixa de ser um treino. Para querem criar, vamos transmutar assim, mas antes vamos ser donos dos nossos sentimentos, ser donos de nós mesmos antes da gente até ganhar o mérito de poder conquistar ou dominar um outro planeta, um outro lugar e ter a responsabilidade para, entende? Então, antes de se conquistar, foi o que eu falei antes, vou transmutar aqui. Não adianta eu querer mudar lá fora o mundo, fazer uma magia, se aqui dentro eu não mudei nem a mim mesmo, entende? Então, isso que é muito forte pra gente, né? A gente não consegue ainda. Por quê? Porque a gente esbarra nessa questão de, ok, é eu e eu vou precisar me tornar na senda. Talvez por isso falar, é a senda do mago. Então, sim, é o que o livro está trazendo para quem está assistindo aqui. Só que é um caminho, né? É um caminhar, é um caminho de vida, de apropriação, de aprendizado, de evolução, no qual cada um está num grau, cada um está num tempo, e que é muito, muito até injusto a gente se comparar, né? E ver quem consegue tanto, ou materializar casa, carro, apartamento que cada um vive já tem, outros não. Ainda mais numa sociedade que prega tantas coisas, a gente vê e quer e fica em dor, porque massificamente, padronizadamente, formatadamente, é o que é vendido para o Uhum. avatar, o homem terreno. Mas para a alma imortal, os valores dela são outros. É além disso. Só que a gente esquece, perde sua consciência Exato. e vê. E o valor a gente começa a valorizar nessas coisas todas. Ainda mais quando sente que é isso que é Eu endossado. acho que é aí que está o erro de interpretação que as pessoas têm quando elas leem e elas veem isso aqui e acreditam. Não, mas nós temos a capacidade de mudar tudo, temos o controle da nossa vida, você pode ter o controle da sua vida, né? E aí esquecem de que a gente está ainda passando por várias etapas até chegar lá. E assim, ainda nem que a gente não tem. A gente tem mesmo. A A gente gente teve toda a tem, a liberdade gente tem, né? Mas é um caminho, é uma jornada para se seguir, conquistado. né? E as pessoas elas Conquistado. querem tudo rápido. Elas acham que assim É. elas vão mudar a realidade delas do dia para noite, que elas vão conseguir investir num negócio aqui e elas vão quadruplicar o dinheiro delas em 2 dias, entendeu? Uhum. É esse tipo de promessas, eu acho que prejudica muitas pessoas. Outra dica, né? Que foi o que eu tava falando com o Edu hoje, né? Que eu citei o marketing, né? Sim, no caso, para terapeutas, né? Que sim, quem não tem conhecimento de energia e espiritualidade pensa que eu vou fazer, faça assim, 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 e você vai ter isso. Você pode prometer, controlar. Mas por que que funciona para uns e para outros não? Né? Porque tem outras variantes, lógico, que a gente não tá olhando. Isso até é matemático. E assim, se a gente não escolher olhar e se abrir e negar, tudo bem, pode, mas não quer dizer que elas não existam e não estão aí, influenciando. A gente fica em dor. Joga pro campo do maravilhoso. É Deus, é porque eu sou ruim, é o pensamento mágico, é porque Porque eu nasci pra ser o outro feliz, fez porque o isso. outro, porque eu sou desgraçado, porque não tem jeito, porque eu nasci pra sofrer, porque é assim, porque minha mãe é assim, que a terapia tal vi que é assim. Aí a gente começa as fórmulas, as receitas de Porque o bolo, mundo é cruel. para poder explicar pra gente. Porque no fundo, a gente quer entender. A gente quer ter uma explicação. A gente quer ter a consciência que cura. E não tá errado. Só que é A lembrar gente de é que ela é obcecado uma. por isso, né? O ser É, humano é obcecado por compreender tudo sim. racionalmente, mas Assim, esse
muitas das vezes essa questão ela transcende isso. Transcende. E é isso que eu ia falar, porque quando a gente então começa nesse movimento de expansão de consciência, de busca, a gente começa a galgar vários conhecimentos, e eu falo isso num lugar lugar. Porque hoje alguém, hoje alguém no Instagram, acredita não, pisou em mim, acabou comigo, porque eu teci uma crítica ao Yezer no Instagram, veio um monte de Yezetes e cagaram em mim. Usando, como um lugar de fala, de comunicação disso, daquilo, não, você, quem é você, né? E me colocou lá na cabeça dela, né? Porque eu sei quem eu sou. Então, assim, me permite ser usado. Então, o que acontece? Nesse movimento aí, como você falou, a gente. O que você falou aí agora, por último? Sobre que as pessoas elas procuram respostas em outros lugares, Isso, beleza. Então, de um sobre lugar. o mundo é cruel, o outro que me Isso. prejudicou, é isso, tipo isso. Isso. Porque a irmãzinha falou, do lugar de fala dela, ela montou em tudo que ela tem, né, no ego, para desvalidar uma outra pessoa. Então, no local de fala, né, que eu acho engraçado, local de fala. Que todo mundo tem local de fala, porque todo mundo acessa coisas totalmente diferentes, que cada um é um poço de sabedoria pessoal. E a gente tem que ter mais humildade, né, em compartilhar, né, o conhecimento e mesmo ensinar, mas com amorosidade, porque senão a gente perde a razão. E aí, dentro disso, o que acontece? No lugar de fala, o Murilo, onde ele sabia tanta coisa, ele estudou tanto, pensar que starta uma crise de ansiedade porque a mente já chegou até onde estava no topo. Entender não estava adiantando, muito pelo contrário, acessando mais coisa, eu tive crises, eu não aguentei, eu pirei. E aí, ou eu me tratava, ou eu ia acabar pirando. Poderia até ficar esquizofrênico. Então, dentro disso, o que acontece? Quando a gente fala, a mente, né, você transmuta tudo, né, e os fenômenos da matéria. Só que tudo é mente, não é? A gente estava lendo aqui que tudo é mental, tá na mente do todo. Se tudo tá na mente do todo, e a gente muda esse todo, que é todo o universo, porque ele é mental, a gente muda a mente, só que a gente fala mente, essa mente cósmica, a gente ainda está muito atada ao mental racional inferior. A gente pensa que com isso aqui, que é uma parte da grande mente toda cósmica, a gente vai resolver uma questão. Sendo que meu corpo físico está dentro da mente cósmica, do universo mental, o corpo do platérico está dentro da mente cósmica universal, o corpo emocional meu está dentro também. E se o corpo emocional está dentro também dessa mente, e a mente, ela tá em tudo, esse universo, tudo que É existe, porque assim, se tudo que existe, o até o corpo Caibalion, emocional, é porque o né? Caibalion ele considera a mente como se fosse um proxy. É mais ou menos isso, como se fosse um proxy com um todo, né? Nós temos a Uhum, nossa mente aqui e a gente se uhum, conecta com o todo por meio dela. E sim. quando ele fala, por exemplo, de transmutação mental, é porque passa pela mente, todas essas questões elas passam pela mente para que haja a transformação, porque a mente ela ainda ela é, ela é importante, só que ela está sendo utilizada em desalinho com Uhum. com os Isso, outros corpos, né? corpos. E todos esses usos em desalinho se conecta com aquilo do conhecimento por si só, quando não entrega e traz a emoção, nossa sabedoria que você falou, vai criando vários registros e sobrecarregando o próprio emocional. E aí, essa transmutação de tudo e dessa matéria, se o corpo emocional também é matéria, uma transmutação alquímica através do mental, passa pelo mental, só que também precisa trabalhar aqui nessa parte emocional. Também, que também está dentro do mental, do todo, né? Que também é mental. Porque se tudo é mental, o universo é mental, o meu corpo, meus sentimentos são um universo à parte, ele também tem matéria. Então, transmutar isso passa não só por uma consciência de mental racional, mente cósmica, mental racional, e também por esse corpo emocional, que faz parte também, e é onde a gente, Ei, como você falou, está só um ainda minuto. envolvido. Caco, pare com isso. E Desculpa os basicamente é cachorrinhos isso. ali. Então é isso, as pessoas estão ainda, é o que eu percebo, esquecendo de que tem esse emocional também, e que pensou e sentiu, imagina.
porque pensou e sentiu em várias vidas de equívoco mentalmente. Carregou registros no corpo emocional. E o que a gente sente com esse corpo emocional de agora, se entra numa dor específica, numa raiva, esse corpo emocional tem uma ligação com o corpo emocional na linha de tempo de todas as minhas existências. Então, né? Então a gente traz bastante coisa, uns mais, outros menos. E o que vai dizer o quão alguns conseguem mais ou menos dinheiro, mais ou menos prosperidade, mais ou menos isso e aquilo, no fundo é a quantidade de registros, a quantidade de arquivos que a pessoa tem, a forma que ela, como ela veio lidando, tá acabando, e o quão empenho ela tem. Então, alguns às vezes conseguem coisa assim, é porque ela tem menos registro. Ou até tem um tanto bom, mas também ela já tá trabalhando É, isso há ela um tem que tempo se e tá no tratar, ela momento. tem que primeiro estar limpa, como você diz, né? Existe a questão da limpeza, né? Uhum. Do, de tudo aquilo que está impedindo ela de seguir um fluxo. E aí É, depois o, é, que foi criado por ela, porque a gente cria, né? A é, matéria que a gente criou com a nossa consciência de outros níveis e que nos serve ao todo, mas somos o mago disso, somos magos, criamos, tá ali. Se nos serve ao todo, vamos desfazer. a chamada está chegando no fim. Então, obrigado, Murilo, de Gratidão. verdade, por essa aula aqui no final. Eu acho, inclusive, que você poderia falar mais sobre isso, assim, sobre essa questão é, cósmica, interplanetária, né? Tal. E eu fui interrompido.